Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês, usando aqui equipamentos da Shelly, conseguem centralizar o controlo de dois portões, ok? Para vos dar aqui o exemplo prático, eu em minha casa tenho o portão de fora da entrada que é controlado pelos típicos braços, ok? É um portão de batente e tenho depois o portão efetivamente da minha garagem. O que é que acontece? Eu, dentro da garagem, tenho um botão de parede para abrir e fechar o portão da garagem, mas não tenho nenhum controlo físico para abrir e fechar o portão de fora. Ou seja, cada vez que eu quero sair, tenho que usar ou o telefone, porque já tenho o portão controlado com Shelly, como podem ver no vídeo que está aí a passar em cima, ou tenho que usar o comando remoto, da forma que for mais simples. E aquilo que eu vos trago neste vídeo é então uma forma de, e uma vez que ambos os portões já têm Shelly, se bem que no meu caso isso é importante apenas para o portão de fora, no portão de dentro não vai ser tão relevante, mas eu já vou explicar, mas vou aproveitar então que ambos os portões têm um Shelly que os controla e vou então criar na parede, no sítio onde tenho o botão atual que controla apenas o portão da garagem, vou colocar um botão duplo que vai controlar tanto o portão da garagem como o portão de fora. E então dessa forma, quando eu quero sair, consigo logo abrir os dois portões, ok? Antes de mais, e para ficar isto já esclarecido, o Shelly i3, que vocês já devem ter visto aí no título, que vai ser o equipamento que eu vou usar para isto, não vai ser ligado diretamente a nenhum dos portões, ok? E para efetuarmos as ações que eu vou mostrar com o Shelly i3, ambos os portões, ou pelo menos um dos portões, já tem que ter um Shelly instalado, ok? Portanto, o Shelly i3 não vai controlar diretamente os portões. O que o Shelly i3 vai fazer, e é o que eu vou explicar já de seguida, é controlar os Shellys que já estão instalados nos portões, ok? Portanto, tenham isso em atenção. Tal como eu referi, já esteve aí a passar um vídeo onde eu mostro a instalação do Shelly num portão de batente com os braços e aí em cima há de estar a passar o outro vídeo onde eu mostro a instalação do Shelly num portão vertical de garagem, ok? Mas o que eu vou mostrar aqui então é uma forma de centralizar o controle dos dois portões. Ora bem, com isso em mente, nós podemos ter, pelo menos que eu me esteja a lembrar assim logo à partida, 3 cenários com os quais podemos trabalhar. O primeiro cenário é não há botão de todo. Vocês já têm um portão de garagem, até querem colocar, por exemplo, um botão físico para esse próprio portão, ok? Para não terem que abrir sempre o portão com o comando, ou se já tiverem um Shelly não terem que recorrer à aplicação, etc. Portanto, vocês não têm nenhum tipo de controle físico, quer tenham um portão, dois, o que seja, e com o Shelly querem passar a ter um controle físico. Uma das formas mais fáceis de fazer será usar um Shelly Button, ok? Porquê? Porque desta forma vocês, com fita de dupla face, por exemplo, podem facilmente colar este botão na parede, ou se tiverem alguma superfície onde pousar o portão num sítio de passagem para que consigam abrir e fechar, facilmente conseguem criar cenários com este botão para controlar o portão, ok? Se estivermos a falar, por exemplo, de um portão, podem fazer um clique e o portão abre, outro clique, o portão fecha, etc. Se estivermos, por exemplo, a falar de dois portões, podem fazer um clique para um portão, 2 cliques para o outro portão e ainda podem fazer, se calhar, um cenário geral, por exemplo, com um clique longo em que ele vai abrir e fechar os dois portões, ok? Não tendo nada físico já instalado, esta possivelmente será a vossa melhor opção, porque não envolve andarem a fazer instalação de interruptores, a passar fios, portanto, desta forma é muito mais simples. Criam os cenários com o button que vão controlar os Shellys dos portões. Alguns em cima há de estar a passar um vídeo onde eu mostro aqui o funcionamento do Shelly Button para vocês ficarem a perceber o que é que eu estou a dizer. Depois, os outros dois cenários, um deles é aquele que eu vou aplicar, o outro é algo que vocês podem aplicar aí também, caso tenham essa preferência, que é vocês já terem um interruptor para controlar um dos portões, que é o meu caso, e depois, a partir daqui, temos duas opções. Aquela que eu vou seguir, vou colocar um interruptor de pressão duplo, ok? Estão a ver, este interruptor é duplo, mas é pressão, eu carrego e ele volta à posição inicial, portanto é só mesmo para dar o contacto. E o que eu vou fazer é, no interruptor atual que eu tenho na parede, a controlar o portão, o que eu tenho lá são dois fios. Um fio liga num dos polos do interruptor, o outro fio liga no outro polo. E quando nós pressionamos o interruptor de pressão,
os dois fios fazem contacto no interruptor e, por sua vez, vão então fazer contacto na placa que vai enviar a instrução para o motor do portão para ele abrir, parar, fechar, etc. Tal como eu expliquei no vídeo de instalação do Shelly. Isto é válido tanto no caso de portões verticais como portões de batente, portões de correr, etc. Ok? Aquilo que eu vou fazer no meu caso vai ser, vou manter o controlo do portão de dentro com esses fios, portanto eu vou manter o controle físico desse portão. O que está agora instalado no interruptor eu vou transpor para um destes botões, ok? E eles ficam na mesma ligados fisicamente ao motor. Já tenho lá essa solução, é uma solução simples, direta, já está instalada. Muitas vezes, e aproveitarmos o que já temos é a melhor opção do que andarmos aqui a tentar às vezes reinventar a roda, ok? Já tenho uma solução, serve para aquilo que eu quero, perfeito. Então eu vou ligar esses dois fios aqui no interruptor e está feito. Tenham muita atenção que os fios que vão para a placa do motor não podem receber qualquer tipo de alimentação, ok? Portanto, tenham muito cuidado. Caso queiram fazer algo deste género, não podem enviar qualquer tipo de corrente, seja baixa voltagem, seja alta voltagem, o que quer que seja, para a placa do motor, senão vai queimar, ok? Por isso, o botão que eu já tenho, vou transpô-lo para um destes botões. Está feito. O outro botão, o que eu vou fazer é, usando um Shelly i3, ok? Eu vou ligar o Shelly i3, alguns aí em cima há de estar a passar um vídeo onde eu mostro em detalhe a instalação do Shelly i3 e a explicação de como é que ele funciona e para que é que ele serve, uma explicação mais detalhada, ok? Aqui muito rapidamente, um Shelly i3 é um Shelly que não tem interruptor embutido, ok? Ele não tem cá nenhum relé. O que este Shelly faz é receber única e exclusivamente inputs de botões, sejam botões de pressão, sejam botões típicos normais de on, off, ligar, desligar, etc. Ele recebe esses inputs e depois, através da vossa rede Wi-Fi, através de cenários ou através dos comandos DDD, aí em cima está também a passar um vídeo onde eu falo sobre estes comandos, através da vossa rede, este Shelly, recebendo o input dos botões, vai enviar uma instrução para um outro Shelly que esteja num outro sítio qualquer, noutra divisão da casa, o que quer que seja. Desde que estejam associados na mesma conta da Shelly, irá funcionar, ok? E o que vou fazer então é ligar este Shelly i3 no outro botão, ok? Eu tenho que ligar aqui um destes fios num dos polos do botão e o outro polo é alimentado com fase. O que é que isto faz? Quando eu carrego no outro botão, eu depois vou configurar na aplicação da Shelly que, quando eu faço aqui o pressionar deste botão associado a este Shelly i3, ele vai enviar a instrução para o portão cá de fora, lembrando que para o portão da rua eu não tenho ligação física, não tenho fios passados, ok? Ele vai então enviar a instrução para o Shelly que eu tenho no portão da rua para o portão abrir, parar, fechar, etc, ok? Portanto, esta é a solução que eu vou aplicar. Vou usar o Shelly i3 para controlar um dos botões que vai controlar apenas o portão de fora. O outro botão vai ficar na mesma, ligado diretamente ao motor da minha garagem cá dentro, ok? A outra solução que eu falei aí seria, por exemplo, inutilizar a ligação física que está entre o interruptor que já tem e o motor e, em vez de usarmos só um destes fios, em vez de usarmos só um dos inputs do Shelly i3, usaríamos dois. E então configuraríamos um input para um botão controlar um portão e o outro botão, o outro input para controlar o outro portão, ok? Agora, no meu caso, minha opinião, havendo já uma ligação física, como eu referi, não acho que se justifique inutilizar a ligação. Agora, vamos supor que, por alguma razão, vocês têm já a ligação física, mas não está a funcionar, ou porque o fio se partiu, ou por alguma outra razão, vocês podem sempre usar então o Shelly i3 para controlar os dois portões. Outra coisa que eu também posso fazer, mesmo usando só um botão, é criar um cenário e fazer com que este Shelly i3 controle da mesma forma os dois portões, ok? Da forma como eu vou usar, eu tenho que carregar num botão para abrir o portão de dentro e carrego no outro botão para abrir o portão de fora. Eu quero ter esta separação porque podem haver situações onde eu quero abrir só um dos portões e não preciso estar a abrir os dois. Mas ao mesmo tempo eu posso querer abrir os dois portões ao mesmo tempo. Quando sei que vou sair com o carro, por exemplo, posso querer abrir os dois ao mesmo tempo. Então o que eu posso fazer é, no botão
que vai ficar ligado ao Shelly i3, eu posso configurar um cenário onde eu faço, por exemplo, duplo clique e com o duplo clique o Shelly i3 vai enviar a instrução para os dois portões, ok? E vai fazer com que os dois portões abram ou fechem, etc, ok? Tenham atenção que, e como eu expliquei nos vídeos dos portões, o Shelly, para controlar o portão, vai sempre ligar, vai encostar os fios, portanto vai enviar o impulso para a placa, quer seja para abrir, quer seja para parar, quer seja para fechar, ok? O Shelly diretamente não consegue distinguir o estado do portão. Portanto, vamos supor que vocês têm um dos portões abertos e outro fechado e criam uma regra geral para controlar os dois. Se eu tiver um portão aberto e outro fechado e enviar a instrução para controlar os dois, a ação que os dois Shellys vão ter é a mesma, é ativar, é ligar. E se um está aberto e o outro está fechado, no que está fechado vai ligar, o portão vai abrir, e no que está aberto vai ligar e o portão vai fechar, ok? Portanto, isto é algo que ou vocês combinam com um sensor para saber o estado do portão e associam essa condição ao vosso cenário, ou então têm que saber que este tipo de situações podem ocorrer, ok? Isto, claro, apenas no cenário em que estão a controlar os dois portões ao mesmo tempo. Com controle independente, cada um deles terá o seu próprio seguimento, ok? Portanto, não têm que se preocupar. A minha recomendação é que façam uma regra para cada botão e façam uma regra geral. Dessa forma, se souberem que os dois portões estão fechados e querem abrir os dois, podem usar a instrução geral, ou vice-versa, se estiverem abertos e queiram fechar. Se um deles está aberto e o outro está fechado e vocês querem inverter o estado de um deles, usam só o respectivo botão, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar aqui no quadro as ligações para que vocês tenham uma visibilidade melhor sobre o que é que eu vou fazer na minha garagem, ok? Obviamente que um dos botões não vai ter nada, porque eu depois lá em baixo na garagem só vou cá ligar os dois fios que lá estão, mas vocês vão conseguir perceber melhor o funcionamento do Shelly i3 no outro botão, ok? Eu vou ligar o Shelly i3 a este botão, vou ligar aqui um Shelly a uma lâmpada e vocês vão então conseguir perceber a interação do Shelly i3 com um outro Shelly para perceberem que as ações acontecem quando nós executamos aqui este botão, apesar deste Shelly e deste botão não estarem ligados diretamente àquela lâmpada, e desta forma estou a simular a instrução que vou enviar para os Shellys de cada portão, de forma a conseguir controlá-los. Ok, apenas aqui muito rapidamente para vocês verem que este Shelly está a controlar aquela lâmpada sem qualquer tipo de influência do Shelly i3, que ainda está aqui desligado na minha mão. Ele está ali ligado e, como podem ver, através do telefone eu consigo ligar a lâmpada e desligar, ok? Portanto, não há aqui nenhuma influência nem deste interruptor, nem do Shelly i3, que ainda não estão ligados, ok? Foi apenas para vocês verem que isto está ligado diretamente à lâmpada, ligação normal do Shelly 1 Plus, ok? Agora eu vou então ligar o Shelly i3. Vocês vão ver o Shelly i3 ligado aqui nestes ligadores, é única e exclusivamente a ligação de fase e neutro, ok? Ele não vai ter nenhuma ligação direta nem a este outro Shelly, que também não fazia sentido, nem à lâmpada. Estes dois fios, o azul e o vermelho, vão estar ligados nestes ligadores porque é onde eu tenho fase e neutro, ok? Depois, este fio, um destes fios pretos vai ligar então num dos polos do botão e o outro polo do botão tem que ser alimentado com fase também, para que quando o botão encosta o fio à fase, seja alimentado aquele input e vai então despoletar a ação que eu vou depois programar na aplicação da Shelly. Ora bem, eu vou então explicar as ligações que tenho aqui. Portanto, este fio castanho que está aqui é o que traz a fase para o interruptor, ok? Ele está ligado aqui na fase. O que eu fiz foi, aproveitei o polo que está ao lado no interruptor para levar a fase para o Shelly, ok? Este polo aqui, estes dois polos ficam sempre com fase. Vocês, para facilitar as ligações, se quiserem, podem usar o outro polo do lado do interruptor. Tipicamente os interruptores têm dois polos que têm contacto entre eles, portanto, neste caso a fase entra ali e este polo do lado também tem fase e vai passar então essa fase para o Shelly i3. Foi apenas uma forma de simplificar as ligações. Eu poderia também ter ligado este fio vermelho
diretamente aqui no ligador que recebe a fase. Iria ser igual. E depois liguei então o fio preto do input do I3, neste caso do input 1, no outro polo do botão. E neste caso será este botão aqui que vai então controlar o nosso outro Shelly. Depois o fio azul do Shelly I3 é o neutro, fui aqui buscar a ligação ao neutro. Claro que isto aqui está assim um pouco amontoado porque estou aqui num cenário de testes, obviamente que numa caixa de interruptor está tudo muito mais organizado, ok? Portanto, foi só mesmo para vos mostrar que no fio vermelho ligamos a fase, no fio azul ligamos o neutro e ligamos o fio do input no botão, num dos polos do botão que queremos controlar e no outro polo ligamos também a fase, ok? No vídeo que eu referi sobre o Shelly i3 tem todas estas ligações ainda em mais detalhe e aplicam-se exatamente da mesma forma. Agora, eu vou então à nossa aplicação da Shelly criar uma regra para que este Shelly i3 controle este Shelly e vocês vão ver que aquela lâmpada vai ligar, ok? Ora bem, já devem então estar aí a ver o ecrã do meu telefone. Eu estou em condições agora de vos mostrar então as configurações no Shelly i3, na nossa aplicação, para que vocês consigam então controlar o outro Shelly com o i3, ok? Muito rapidamente, olhando aí para a aplicação, vocês estão aí a ver que tem o i3 teste, um ícone de cor de laranja. Para vocês perceberem se o botão está a funcionar, basta que vocês olhem para o círculo junto do Shelly i3, ok? Aqui, junto deste equipamento, temos um círculo cinzento. Aí vocês conseguem perceber a ação que está a ser feita no botão. Atenção, eu estou a fazer isto com extremo cuidado para vos mostrar o funcionamento. Eu tenho aqui tensão 220, portanto, evitem ao máximo fazer isto em vossa casa, ok? Eu vou carregar uma vez e vocês vão ver aí no ecrã do telefone que vai ficar um pequeno ponto junto do i3. Portanto, eu carrego uma vez, como veem para já nada aconteceu, porque ainda não tenho a regra criada e apareceu aqui um ponto. Se eu carregar duas vezes, se eu fizer duplo clique, vão aparecer dois pontos. Fiz duplo clique, apareceram dois pontos, como veem, ok? Desta forma vocês conseguem perceber se os inputs do Shelly i3 estão a ser registados corretamente ou não, para garantir que todas as ligações estão bem feitas. Desta forma eu sei que o Shelly i3 está a receber bem os inputs daquele botão, é agora uma questão de eu criar uma regra para que eles sejam configurados. Há duas formas de o fazer, eu vou mostrar aqui a forma mais acessível a toda a gente, porque apenas temos que olhar para configurações diretamente na própria aplicação. No entanto, existem os comandos DDD, que são comunicações de device para device, portanto, comunicações equipamento a equipamento, que enviam estes comandos diretamente através da rede interna da vossa casa, ok? Isto pode fazer com que a comunicação entre os Shelly seja mais rápida, ok? É muito fácil de fazer, não há nenhuma complicação. No vídeo que eu referi, eu mostro este processo passo a passo. Caso vocês queiram fazer esta configuração com esse método, que honestamente eu recomendo que o façam, porque internamente pela rede acabará sempre por ser mais rápido. Vejam esse vídeo, eu explico lá como é que isto se faz, ok? E isto pode ser aplicado a qualquer Shelly, não precisam de ser obrigatoriamente com o Shelly i3 ou com o i4, isto pode ser aplicado a qualquer Shelly. Aqui neste vídeo, e visto que também o objetivo aqui será abrir um portão, atenção, quando eu estou a falar de é mais rápido usar o outro método em relação àquele que eu vou usar agora, estamos a falar aqui de se calhar 1 segundo, 2 segundos, ok? Ou seja, se vocês estiverem a falar, por exemplo, de ligar uma lâmpada, de facto 1 segundo ou 2 pode fazer diferença. Agora, estamos a falar de abrir um portão, eu carregando no botão, se ele demorar mais 1 ou 2 segundos a abrir, não é por aí, ok? Portanto, não tem, acho eu, impacto no funcionamento direto do portão. E, portanto, o que eu vou fazer agora é mostrar-vos isto da forma mais direta e mais genérica para que seja mais facilmente configurável por todos aí desse lado, ok? Já devem então estar novamente a ver o ecrã do meu telefone. O que é que temos que fazer? Temos que basicamente criar um cenário. Se quiserem saber o que é um cenário, alguns aí em cima está também a passar um vídeo onde eu falo sobre isso. São regras que nós podemos criar na aplicação. Quando acontece alguma coisa num Shelly, então outra coisa acontece, ok? Ou numa lâmpada, ou num portão, ou noutro Shelly, quer que seja. É isso que temos que fazer. Vamos aqui então à criação dos cenários, ok? Vimos aqui em baixo aos cenários, fazemos Add Scene, damos-lhes aqui um nome, eu vou chamar-lhe aqui, por exemplo, teste
portão, selecionamos a divisão, posso ficar aqui, por exemplo, no escritório, selecionamos a imagem, pode ficar esta. Ok, quando, when, neste caso eu quero que seja quando este botão é pressionado uma vez. Então eu venho aqui às condições, venho até ao escritório, que é onde eu tenho registado aquele Shelly, que se chama só teste, ok? Eu tenho que criar a regra no Shelly i3. Vamos ao teste e agora reparem que temos aqui a opção de button push, portanto o pressionar do botão. Quando é pressionado curto, quando é um pressionar longo, quando é pressionar 2 vezes, 3 vezes ou então combinação entre curto e longo. Portanto, como podem ver, vocês podem configurar imensas coisas aqui com o Shelly i3 e com o Shelly i4. Neste caso, eu quero que seja uma vez, quando é short push, quando é pressionado uma vez rápido, ok? Depois em Condition Type vamos colocar On Any Change, fazemos Save, portanto, quando aquele botão é pressionado uma vez, de forma rápida, de forma curta, o que é que acontece? Vamos executar a ação. Vamos aqui então ao Do, e agora a ação vai incidir sobre este Shelly. Portanto, selecionamos aqui o escritório mais uma vez. Este Shelly é o Plus 1 teste e o que nós podemos fazer é Turn On ou Turn Off. Portanto, ligar ou desligar. Neste caso, eu vou colocar aqui para ligar a lâmpada. Vou pôr Turn On. Se eu quisesse atrasar esta execução, colocava aqui um delay, fazemos Save e agora fazemos Save novamente. E o cenário está gravado com sucesso. Eu, se carregar agora então neste botão, já irei ligar esta lâmpada. Lembrando que o interruptor e o Shelly i3 não têm ligação física à lâmpada. Simplesmente o que eu fiz foi criar uma regra para que estes dois Shellys comuniquem entre eles. E portanto, vamos ver se isto funcionou. Eu vou carregar aqui uma vez e, como viram, a lâmpada ligou. Reparem, demorou um segundo talvez, acho que nem um segundo demorou. E estamos a falar que desta forma, o cenário não está a passar diretamente pela minha rede, está a passar pela cloud da Shelly. Portanto, como veem, é de igual forma bastante rápido. E, portanto, é desta forma, então, que eu vou configurar este interruptor para que ele consiga controlar o Shelly que eu tenho no meu portão. Eu vou fazer um cenário exatamente como o que fiz aqui. E, portanto, desta forma, fica aqui exemplificado aquilo que vai acontecer na minha garagem, ok? E um exemplo daquilo que vocês podem usar para aplicar. Neste caso, eu estou a focar-me aqui no exemplo do portão de garagem, mas como vocês sabem, podem aplicar isto a muitas outras coisas, ok? Já de seguida, eu vou então instalar aqui o meu Shelly i3 no interruptor na garagem e mostro-vos então todas as ligações e tudo em funcionamento. Bem, antes então de instalar aqui o meu Shelly i3, vou-vos mostrar o que tenho aqui. Portanto, tenho aqui um interruptor duplo para controlar as lâmpadas da garagem, ok? Eu já puxei fio neutro para aqui e o fio vem da caixa de derivação para esta caixa, ok? Eu tenho aqui o fio neutro, agora é só uma questão de o passar para aquele lado, para obviamente o Shelly i3 ser alimentado. E aqui deste lado é o interruptor que vamos trocar, ok? Este aqui é um interruptor de pressão para controlar então o portão da garagem de dentro. Como podem ver, só tem cá dois fios, que são os fios que vão então ter contacto com a placa do motor. Quando são encostados, fazem o motor trabalhar, ok? É este interruptor simples que eu vou trocar pelo interruptor duplo que viram anteriormente. Num dos botões vou ligar exatamente estes dois fios tal como eles estão aqui, tudo fica a funcionar, e no outro botão ligo então o Shelly i3, ok? Eu vou agora então fazer todas as ligações e já vos mostro o Shelly i3 instalado e a funcionar. Ora bem, então temos aqui já o nosso Shelly i3 ligado. Aqui num dos botões eu mantive então as ligações que já estavam para o portão de dentro e no outro botão fiz as ligações tal como vos mostrei. Portanto, neste ligador tenho aqui neutro e fase, envio a fase para o interruptor, vou buscar também a fase para o Shelly ao interruptor. Portanto, como eu vos referi, estes dois polos do interruptor estão ligados entre eles, podemos ir aqui buscar a fase para facilitar. O neutro do Shelly i3 liguei diretamente ali no ligador do neutro e depois então o input que eu quero usar, neste caso vou usar o input número 1, liguei no outro polo. Estes dois fios aqui não vão ser usados porque eu não vou precisar de mais nenhum input, ok? Vão ficar simplesmente sem ligação. E desta forma o Shelly i3 está ligado, está a funcionar. Eu vou então agora arrumar tudo e já vos vou mostrar então que está tudo a funcionar. Tal como eu referi, caso por alguma razão vocês pretendam inutilizar estes dois fios, ou por exemplo os fios
por alguma razão não estão a funcionar, porque partiram dentro da tubagem ou assim, se vocês precisassem de usar também o Shelly i3 para controlar o outro portão, era simplesmente usarem um outro fio, um outro input ligado aqui, ligavam também a fase ali e criavam uma regra para o segundo input, e o Shelly i3 consegue controlar também os dois portões. Tal como eu vos referi, eu como tenho aqui este controlo físico garantido, vou mantê-lo. Não faz sentido estar a usar de outra forma e criar apenas a regra para o meu portão do exterior. Ora bem, já temos então tudo instalado, tudo no sítio. Este botão fica então para o portão de dentro e este para o portão de fora. E eu também criei uma regra para quando dou duplo clique neste botão, ele comanda os dois portões ao mesmo tempo, ok? Portanto, esta tecla está exclusiva para o portão aqui de dentro, eu vou-vos mostrar. Portanto, eu vou carregar aqui e, como veem, o portão está a abrir, tal como estava com o outro interruptor. E agora, se virmos aqui, tenho o meu portão de entrada fechado, ok? E eu vou então carregar aqui uma vez e, como podem ver, o portão está a abrir, ok? Ali na caixa do portão é onde eu tenho colocado o outro Shelly, então este Shelly i3 está a comunicar com o Shelly que está algures ali dentro daquela caixa. Como podem ver, eles agora estão os dois abertos, tenho o da rua aberto e o da garagem, e eu vou carregar aqui duas vezes e vocês vão ver que eles vão fechar os dois. Okay? Vão ver que o de fora está a fechar e o de dentro também. Okay? Portanto, desta forma nós temos uma infinidade de comandos e de configurações que podemos fazer usando aqui o Shelly i3 para automatizar e simplificar a nossa vida. Neste momento eu já tenho então o controle dos dois portões aqui centralizado. Quando eu quero sair de casa e quero abrir os dois portões, basta-me então ou carregar duas vezes neste botão e eles vão abrir os dois, ou carregar neste para abrir o de dentro, uma vez neste e ele abre o de fora. Desta forma tenho tudo centralizado aqui no mesmo sítio. Assim concluí mais um vídeo. Mais uma vez espero que tenham gostado e que vos seja útil para tornarem as vossas smart home ainda mais smart. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.